Ideias feitas. Ideias feitas na Rádio Observador com o Alberto Gonçalves. Olá, Alberto, bem-vindo. Olá, Ricardo, boa tarde. E hoje tens crítica literária? É quase. É mais crítica a um post no Facebook, portanto não se pode considerar literária, mas pode-se considerar, aliás, é óbvio que o autor desse post é um escritor, é o Richard Zimmler, um escritor de origem americana que vive há muitos anos em Portugal, e ontem na sua página do Facebook ele escreveu um pequeno texto que começa assim, passo a citar: um novo fenómeno preocupante em Portugal, sempre que publico algo com algum conteúdo judaico, como as visitas guiadas de Andréa Salvado, baseadas nos meus romances O Último Cabalista de Lisboa e A Aldeia das Almas Desaparecidas, recebo insultos antissemitas. Fim de citação. E até aqui tudo bem, ou tudo mal, melhor dizendo, porque Richard Zimmler é judeu, ao que sei ele escreve realmente sobretudo acerca de temas judaicos, e nos tempos que correm isso é meio caminho andado para ser alvo dos insultos de quem perdeu a vergonha de insultar e de se assumir como antissemita, ou como eles dizem, para tentar disfarçar sem grande sucesso, como antisionista. Logo a seguir, porém, nesse mesmo texto, o Richard Zimmler acha-se na obrigação de se justificar politicamente e refere, cito outra vez, a ideia ofensiva e ilógica de que todos os judeus são cúmplices dos crimes cometidos por Netanyahu. Pronto, também se aceita, quer dizer, é um bocado esquisito um bocado esquisita a necessidade de se explicar, ou de achar que tem que se explicar a antissemitas. Não me parece que mereçam um esforço, mas mesmo assim é evidente que o Richard Zimmler tem todo o direito de não gostar de Netanyahu e das políticas do atual governo de Israel. O pior, e é por isso que eu estou a fazer ideias feitas sobre isto, o pior é o que ele escreve depois, e ele escreve isto: estes livros, os livros dele, que ele referiu, passam-se séculos antes da fundação de Israel. O Último Cabalista de Lisboa passa-se no início do século XVI, 400 anos antes da fundação de Israel. Os judeus daquela época não tinham qualquer desejo de constituir uma nação no sentido moderno. E depois continua, refere o outro romance, A Aldeia das Almas Desaparecidas, passa-se 250 anos antes da fundação do Estado de Israel, diz ele. Os judeus desse livro, continua ele, foram perseguidos por ditaduras religiosas em Portugal e Espanha. Muito bem, ou seja, Richard Zimmler não se limita a explicar-se aos antissemitas que o insultam apenas por ser judeu, vai ao ponto de praticamente se distanciar do próprio sionismo, que era a determinação de muitos judeus em constituir um Estado judaico. É possível que ele se tenha expressado mal, não sei, mas a impressão que passa é de quem não concorda com a fundação e com a fundação e com a existência e com a resistência de Israel, que por acaso é um processo que permitiu que os judeus deixassem de ser perseguidos, regular e metodicamente perseguidos, e mortos na Europa, que é o tema que, pelos vistos, o Richard Zimmler aborda nas suas obras. Eu, embora não o conheça, a não ser como escritor, tenho a certeza de que Richard Zimmler não pertence às multidões que, na melhor das hipóteses, só toleram judeus enquanto vítimas indefesas e que deixam de tolerar no momento em que esses mesmos judeus ou os seus descendentes conseguem os meios, como conseguiram com a criação do Estado de Israel, para, dentro do possível, se defenderem das agressões motivadas por um ódio ancestral. Agora, o post dele deixa essa estranha sugestão. Isso deixa, e uma pessoa lê aquilo e fica a pensar se chegamos a um ponto em que um judeu culto e consciente e estudioso das tragédias que vitimaram os seus antepassados não está, no fundo, a fingir concordar com as odiosas criaturas que aplaudem essas tragédias apenas para efeitos de legitimação ou mais especificamente, se calhar, para não ser condenado à exclusão em que tantos judeus vivem hoje no Ocidente. E no meio cultural essa exclusão é capaz de ser ainda mais forte, mais reforçada. Pode ser que seja isso, pode ser que não. Uma coisa é certa, o Richard Zimmler escusa de ter ilusões, porque os ridiculamente autodesignados antisionistas, que em boa parte advêm da esquerda com que ele se identifica, detestam Netanyahu, mas também detestam Israel e detestam os judeus em geral e em particular. E detestam, naturalmente, o Richard Zimmler, por muito que ele tente, ainda que indiretamente, julgo eu,
agradar-lhes. Não vale a pena, o esforço dele é escusado. Eles podem fingir aqui ou ali, como se fingem nos comentários deste post do Facebook. Eu convido as pessoas a lerem. Mas o ódio está lá e o ódio não vai desaparecer por muito que o Richard Zimmler se esforce, e acho que ele não se devia esforçar para moderar o ódio desta gente. Este ódio é imoderado. Obrigado, Alberto, e até amanhã. Até amanhã, Ricardo. O bom, o mau e o vilão da Rádio Observador. Até ao meio-dia é possível, não é? Depois a Eu partir daí estava tem a que ser correr boa bem. tarde. E, Paulo, tu não és daquelas pessoas, quando uma pessoa chega e diz bom dia, diz, por acaso já é boa tarde. Acutilância, ironia e, quando é preciso, alguma acidez. Há coisas que surgem e nós não sabemos o que é que devemos dizer. Não temos uma opinião, não pensamos sobre o assunto, não temos nada para dizer. Acontece, eu percebo, empatizo. Quando falo, como acontece aqui, é porque tenho coisas incríveis para dizer. Ninguém é poupado ao rigor da opinião. O bom, o mau e o vilão, de segunda a sexta, às 8h20, nas manhãs 360 da Rádio Observador e sempre em podcast. Este programa tem o apoio de Planicare. Vá pelo seguro. Quando o assunto é saúde, a prevenção e a confiança fazem toda a diferença. Na Planicare, a adesão é simples, rápida e pronta a usar. Planicare. Vá pelo seguro. Penalti! Não é nada penalti, não vai ao VAR isto. Avançado. No Mundial, cada decisão conta. Sem falta. Tenho que dar a nota negativa em função deste lance. Dos lances duvidosos às certezas da arbitragem, na Rádio Observador, tudo é escrutinado ao detalhe. Até porque é sempre mau quando a arbitragem ou as questões relacionadas com a arbitragem têm protagonismo. Pedro Henriques, antigo árbitro internacional, analisa cada decisão com o rigor de quem esteve lá dentro. A questão da expulsão, do vermelho. Sem falta, depois de cada jogo de Portugal e no final de cada semana do torneio, fazemos o resumo da arbitragem nos relevados. Este programa tem o apoio de BetClick. Podem até vir pedras rolantes, relâmpagos e polos gigantes. Pode ser como nunca, pode ser como dantes. Com este amor, venha lá quem for, corra bem, corra mal. É uma sorte apoiar Portugal. BetClick, patrocinador oficial da seleção. Rádio Observador, são 6h58 em Portugal continental e na Madeira, menos uma